Olá, Juvenis, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, mas antes da gente começar, vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a graça dele sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez a sua graça e misericórdia se renovar sobre nós. Abençoa agora, Pai, essa EBD. Eu te peço a tua bênção sobre os seus filhos. Te peço que o Senhor abra o coração e a mente deles, Senhor, ilumine a cada um de nós, Pai, para aprendermos da tua palavra, aprendermos a viver de forma que glorificamos o teu nome. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus que eu oro, já te agradecendo. Amém. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, porque nós faremos um panorama das 3 epístolas, as 3 cartas do apóstolo João. Então eu vou falando pausadamente a respeito das 3 cartas, mas de forma breve, né? E por que faremos isso? Para incentivar vocês a lerem as cartas. Então vai ser bem bacana nesse sentido. A primeira carta, ou epístola de João que a gente fala, ela tem um propósito. O propósito dela é alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne, ou encarnado, e incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores do Cristo encarnado. Então esse é o propósito da primeira epístola. E aí a gente destaca algumas verdades fundamentais. Receber a salvação de Deus, ele resulta numa vida reta, especialmente em amor pelos companheiros cristãos. Então, ser cristão implica numa vida em concordância com o discurso que você acredita. A sua vida reflete, ela demonstra aquilo que você crê. Outra verdade fundamental que João aborda é que Jesus era totalmente humano, ou seja, ele de fato encarnou, ele se tornou humano. Muitos que dizem seguir a Cristo não são verdadeiros seguidores. João também aborda isso. Os cristãos devem estar prontos para autoexaminarem para ver se a sua fé em Cristo é verdadeira. Então a ideia do autoexame é essencial para a vida cristã. E por último, a plena certeza da salvação, ela é própria daqueles cuja vida evidencia que eles estão realmente vivendo para Cristo. Então, um cristão verdadeiro, ele tem certeza da sua salvação. Aí a gente vai falar alguns comentários dessa primeira carta, dessa primeira epístola, como a gente costuma falar. 1 João, ela foi escrita para transmitir os frutos dos trabalhos de uma vida inteira para a próxima geração. Aqui a gente está falando do apóstolo João, já numa idade avançada, demonstrando seus frutos, né? Como líder na Igreja de Cristo. Então, além disso, o propósito específico dele era divertir e instruir seus leitores contra o falso ensino que negava que Jesus Cristo veio em carne. No início da história cristã, houve várias formas desse ensino, geralmente conhecido como docetismo. Essa palavra docetismo, ela tem uma origem no grego, que o verbo é dokel, é parecer. Então, alguma coisa parece como, mas não é de fato, obviamente. Então, o que eles entendiam? Estavam entre 2 extremos. Alguns docetistas, eles acreditavam que o Cristo, o Salvador, era um espírito divino que começou a habitar no homem Jesus de Nazaré, no seu batismo, mas que o deixou exatamente antes da crucificação. Então, para esse primeiro grupo, essa primeira variação do que seria o docetismo, eles praticamente criam uma possessão de um espírito divino no homem Jesus de Nazaré. Outro grupo, dentro desses docetistas, eles defendiam que Jesus era somente um espírito que parecia, como a gente falou, ser humano e que passou pelas experiências humanas. Então, embora essas 2 posições elas fossem comuns, entre uma e outra tinham várias variações.
mas o que implica que todas elas estavam erradas por não crerem na encarnação de verdade de Jesus. Então, Jesus, Deus Filho, encarnou. É isso que a gente aprende na Bíblia. E eles não criam dessa forma. Então, como é que João reagiu a isso na sua carta, né? Ele testemunhou a respeito da realidade da encarnação de Jesus. E aí ele entra como testemunha porque ele viu diretamente Cristo encarnado, ele foi um apóstolo de Jesus. E testemunha dessa realidade dele, dessa experiência dele, ele tinha a esperança de que os seus leitores eles reafirmassem essa verdade que é essencial para o Evangelho. Então, não crer que Cristo encarnou não é uma opção para quem se diz cristão. É uma verdade essencial para o cristianismo crer na encarnação de Cristo. Jesus Cristo era totalmente homem e aqueles que negam essa verdade fundamental são anticristos. Então ele nomeia esse espírito de negar essa realidade que é Cristo, homem, totalmente homem, como uma postura de anticristo. Cristo era totalmente humano e qualquer pessoa que ensine algo diferente disso segue o espírito do anticristo. Então Deus demonstrou maravilhoso amor por nós ao enviar o seu Filho para se tornar carne. Então essa verdade de Cristo ter encarnado, ser totalmente homem, nos 33 anos de vida que ele teve aproximadamente, ele é um ensino que não é um ensino secundário. A Bíblia fala que a gente perece, a gente sofre por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E a ignorância da verdade de Cristo, da verdade do Evangelho, do que as Escrituras trazem para nós, nos ensinam, ela nos coloca em maus lençóis. Então, crer que Cristo veio ao mundo e se encarnou, se tornou homem, ele não é qualquer coisa. É justamente a demonstração máxima do amor de Deus e do amor de Cristo por nós. Na segunda carta do apóstolo João, na segunda epístola, o assunto parece que é o mesmo, embora agora a gente tenha um remetente diferente. Então, a segunda epístola de João, ela também tem o propósito de alertar os cristãos com respeito a esse ensino que a gente está falando, de Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne, e tem o intuito também de incentivar a hospitalidade aos pregadores do verdadeiro evangelho. Então são duas posturas. Uma é a rejeição desse ensino falso, é o cuidado com esse ensino falso, e a outra é o incentivo a receber os verdadeiros pregadores do evangelho. Os pregadores que pregam o verdadeiro evangelho em suas casas mesmo. Então, algumas verdades fundamentais dessa segunda epístola é que o amor entre os cristãos é uma preocupação moral básica dos seguidores de Cristo. Então, se você se diz cristão, amar é uma preocupação sua. Amar de forma objetiva, através de atitudes ao seu irmão, que também é um cristão, em especial, né? É uma preocupação sua básica. E negar a plena encarnação de Cristo, ela leva ao julgamento. Então não é só a ignorância, esse que é o ponto aqui. Você ignorar essa verdade, ou você rejeitar essa verdade, que Cristo encarnou, ela tem uma consequência séria, que é o julgamento de Deus sobre você. Então, alguns comentários que a gente podia falar dessa segunda epístola é que ela teve esse objetivo, né, de advertir
contra esse ensino falso, e que a reação de João contra isso foi justamente procurar alertar os cristãos contra esse falso ensino. E para encerrar, a última carta de João, terceira epístola, ela tem o propósito de incentivar o serviço ao próximo, especialmente a hospitalidade àqueles que ministram o Evangelho. Então, quais são as verdades fundamentais dessa terceira epístola? Os cristãos que são fiéis, eles demonstram bondade aos outros, e eles, por demonstrar essa bondade, eles têm de ser tidos como exemplo, eles devem ser elogiados. Praticar a hospitalidade, especialmente para ministros do Evangelho, é um grande privilégio e uma responsabilidade do cristão. E os líderes cristãos, eles devem estimar e apoiar-se mutuamente, não temer maltratar uns aos outros. Então vamos lá. Quanto às duas primeiras cartas que a gente já falou anteriormente, elas celebram verdades que unem todos os cristãos. Qual é a verdade principal que ele trata nessas cartas? A questão da encarnação de Cristo e o amor, como expressão do ser cristão. Aqui a gente tem João escrevendo a Gaio, que era um amigo dele, entristecido, lamentando rivalidades entre cristãos. Então, o que em particular estava acontecendo? A carta ela surgiu num contexto de conflito entre Gaio e Diotrefes. O nome é engraçado mesmo. E os outros na congregação deles, a respeito de quê? A respeito do assunto da hospitalidade aos missionários. Então, existiam pessoas que se dedicavam exclusivamente a pregar o Evangelho, deixavam suas casas e iriam às outras regiões que não eram as regiões de origem deles. Eles viajavam pregando o Evangelho. Paulo, a gente já viu em várias outras lições que era um desses missionários. Mas existiam outros. Então a questão do conflito era de receber ou não esses missionários. Por quê? Porque como missionários eles dependiam de acomodações temporárias, dependiam de lugares para enquanto eles estivessem naquela região pregando, eles se estabelecessem. Então João ele elogia a Gaio pela hospitalidade demonstrada aos missionários no passado. Então Gaio era uma pessoa que recebia esses pregadores do Evangelho como hóspedes. E ele condena a Diotrefes por maltratar seus companheiros cristãos. Então Diotrefes ele maltrata, não recebendo esses missionários que vieram pregar a palavra de Deus. Com isso, então, João ele continua incentivando Gaio a demonstrar esse caráter cristão. Então vamos fazer um resumão, a título de ficar mais claro para a gente. A gente tem 3 epístolas e a gente parece ter uma transição de assunto da primeira para a última. Na primeira, ele trata muito sobre a questão da encarnação de Cristo e quem nega essa encarnação, quem nega que Cristo veio e se tornou homem de verdade, comeu, sentiu cansaço, dormiu, sentiu fome, se alegrou, se entristeceu. Ele está negando uma verdade essencial para o Evangelho. E ele está tratando do amor cristão. Na segunda carta, a gente tem mais uma vez esse assunto sendo trabalhado e tem a questão da hospitalidade já entrando também, como uma forma de demonstração de amor prático do cristão. E na última carta, João ele vai tratar especialmente da situação da hospitalidade, da questão da hospitalidade de cristãos. Então, receber cristãos, especificamente missionários, como hóspedes, que era o que ele estava demonstrando que é um caráter do cristão, é uma atitude que o cristão tem que ter.
Então, embora você tenha 3 cartas, os contextos em que ele escreveu essas cartas são diferentes, a gente tem essa ideia, quase como uma transição de uma para a outra. Então, o que a gente pode tomar para nós, ainda que seja só um panorama desses textos? De que as verdades essenciais, elas são inegociáveis na vida do cristão. Aqui a gente falou especificamente da encarnação, mas existem outras verdades que são essenciais. Por exemplo, a questão da Trindade. Por exemplo, que Cristo morreu por nós, pecadores, e ressuscitou ao terceiro dia. Essas verdades, elas são inegociáveis para quem se diz cristão. Por que elas são inegociáveis? Porque elas têm uma reflexão, elas têm um efeito eterno, simplesmente eterno. Negar essas verdades, ou tratá-las como se fosse só uma questão de gosto, ela pode nos incorrer, ou não a nós, né, mas àqueles que fazem isso, na condenação eterna. Na condenação eterna. Então, é muito sério. Como é que a gente sabe o que é essencial na vida do cristão? Lendo a palavra de Deus. Vocês, ainda que não adultos, pré-adolescentes, adolescentes, vocês precisam de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. É algo essencial para a vida de vocês, justamente para vocês abrirem os seus olhos para o que tem maior importância na vida do ser humano. E também para aprender a dar menos valor a coisas secundárias. A segunda coisa é que a gente precisa demonstrar o amor de forma prática, não só de palavras, mas também em palavras. Então a gente diz que ama, mas a gente vive uma vida que demonstra esse amor. Como? Tratando bem, cuidando, alertando, se alegrando com a pessoa, se entristecendo com a pessoa quando a pessoa estiver triste. As nossas atitudes, elas concordam com aquilo que a gente diz. Principalmente como a gente se identifica como cristãos. E por último, embora vocês ainda não tenham a casa de vocês, mas hospedar aqueles irmãos em Cristo de vocês. Futuramente, quando vocês tiverem um cantinho de vocês, receber com alegria aqueles que são seus irmãos, aquelas pessoas que você diz que são seus irmãos. Principalmente aqueles que pregam a palavra de Deus. Então a nossa aula foi um pouquinho diferente hoje, mas eu gostaria de que, ainda como um panorama, que vocês se sentissem desafiados a ler a palavra de Deus, a entender melhor que carta é essa, realmente o Lucas falou de verdade, o que é isso mesmo? Vocês precisam saber. Então leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Vamos orar para agradecer? Pai, eu te agradeço mais uma vez por este momento de aprendizado, Senhor Deus. Aprendizado da tua palavra. Que teu Espírito venha iluminar nossa mente e coração a entender, a compreender a tua santa palavra. Nos ensina, Senhor Deus, as tuas verdades essenciais. Nos ensina, Senhor Deus, a amar com palavras e atitudes. Nos ensina, Senhor Deus, a receber, a hospedar, Pai, principalmente os teus servos. Fica conosco, Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém.